Você sabia que a criança se desenvolve como ouvinte antes de se desenvolver como falante? É sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Meu nome é Luciana Riolon, eu sou fonoaudióloga, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixa seu like e compartilhe para que mais pessoas tenham contato com esse conteúdo, que vai ser de muita importância para vocês, ok? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sensor auditivo. A partir do momento que a criança nasce, essa audição ela vai passar por um desenvolvimento. Inicialmente, ele acompanha muito o desenvolvimento motor da criança. Então, um exemplo disso, quando a criança começa a sustentar a cabeça, sonzinhos que são feitos do lado da orelha dela, ela já começa a virar para esse som. Então, ela vai virar no mesmo nível da orelha. Quando ela começa a sentar, ela começa a perceber sons abaixo da orelha. E a partir do momento que ela fica em pé, esses sons ela também vai localizar acima da orelha. Depois disso, a criança começa a desenvolver algo que nós chamamos de processamento auditivo central. Isso é, o que fazemos com aquilo que nós ouvimos. Quando o estímulo auditivo chega até a orelha, ele vai ser, primeiramente, ouvido, mas depois ele precisa ser compreendido. Isso acontece lá no nosso cérebro. O processamento auditivo central é uma parte da maturação auditiva muito importante para que a criança possa desenvolver a fala, a linguagem e a autonomia na interação social e a compreensão desse ambiente. Bom, o processamento auditivo central, que é o que eu faço com aquilo que eu escuto, como que o meu cérebro está entendendo os sons do ambiente, ele é muito importante, então, para que a criança possa desenvolver a linguagem, tá? Bom, dentro do processamento, né, da forma como o cérebro recebe esses estímulos auditivos, nós vamos ter algumas áreas que serão desenvolvidas. A primeira é a percepção auditiva. O que é a percepção? É como a gente interpreta os sons do ambiente. Existe um som, né? Que som foi esse? Foi a porta batendo? Foi alguém falando? Então é muito importante isso, porque a criança ela precisa perceber que esse ambiente ele tem sons e que esses sons têm significado. O próximo passo é a sensação auditiva, né? Como esse som se apresenta pra gente. Então, assim, ele é forte, ele é fraco, né? Ele é agudo, ele é grave. São as características do som. É muito importante porque a criança precisa saber o que eu tenho ouvido. É muito alto, é muito baixo, é uma voz humana, é minha mãe me chamando. Então, essa sensação sonora, ela começa a se desenvolver, tá? Também, outra parte que faz dentro do processamento aí, é a discriminação auditiva. Discriminar um som, né, dois sons, seria o seguinte. A porta bateu ou que foi o cachorro que latiu? Então, a diferença entre sons do ambiente, né? Estou ouvindo a minha mãe ou meu pai falando? Ele falou bola ou mola? Então, tem tudo a ver com uma forma de a gente diferenciar os sons que a gente recebe. Muito importante isso, porque quando eu vou aprender a ler e escrever, eu preciso saber se a palavra começa com B ou com Me. Então, é importante a criança ter. Isso a gente chama de consciência do som, consciência fonológica. Outra parte importante do processamento auditivo, né, nesse processo de maturação, é a memória auditiva. Eu preciso ter memória para que eu possa guardar o nome das coisas. Então aqui é muito importante a gente ressaltar. O sensor auditivo é o sensor que nomeia os elementos à nossa volta. Ele dá um nome. Então, por exemplo, memória imediata, memória tardia. Vou falar dessas duas que são mais importantes para aquilo que eu estou querendo atingir hoje com vocês, ok? A memória imediata é quando uma pessoa, por exemplo, fala o número do telefone, a gente precisa repetir o que ela falou para que a gente possa escrever no papel esse número. Se eu não tenho memória, a pessoa vai ter que ficar repetindo várias vezes o número do telefone para que eu possa gravar, ok? A gente só guarda aquilo que a gente fala, isso é muito importante. Então, se uma pessoa fala o nome de uma rua e você quer guardar o nome da rua, se você fala assim, beleza, eu sei qual é o nome, você não guarda. Então, a pessoa tem que falar assim, é Rua Elcio Previtali e eu preciso decorar, você mora na Rua Elcio Previtali, ok? A memória tardia, né? Quando a gente precisa guardar alguma informação durante um tempo. Então, minha mãe fala para eu ir na padaria comprar 5 pães. Eu tenho que chegar na padaria e lembrar que ela pediu para eu comprar 5 pães. Então, assim, memória imediata é importante para o aprendizado ali no primeiro momento. Se aquele aprendizado for importante para a gente guarda e ele vira uma memória tardia, ok? Outra parte do processamento que é muito interessante falar é o fechamento auditivo.
Nós não percebemos, mas muito daquilo que falamos, nós fazemos pela metade e o cérebro do outro completa. Então, por exemplo, você tá bem? Nossa, o que é você tá bem? Eu quis falar, você está bem. Então, durante a fala, a gente usa muita redução de palavras. E aí, o cérebro, como conhece o você, o estar, ele faz como se ele completasse aquilo que a gente ouviu. Então, essa é uma parte do fechamento auditivo, né? E quando também a gente está, por exemplo, numa festa, a gente não consegue ouvir perfeitamente tudo que o outro nos fala, e a gente consegue, através das dicas que a pessoa vai dando, com o gestual e escutando muitas vezes até metade daquilo que ela tá falando, o cérebro consegue compreender o enunciado como um todo, tá? Nisso, tudo que eu tô falando é relacionado ao desenvolvimento de uma criança normal, tá? Vamos ter outras coisas, que é a análise e síntese auditiva, que é perceber som por som, depois unir esses sons, importante para leitura e escrita. Então, assim, ele todo o processamento ativo central é algo bem abrangente, tá? Então, eu tô falando de uma forma resumida que qualquer pessoa entenda. Mas como será isso no autismo? Isso foi uma pergunta que eu fiz quando lá no ano 2000 o processamento ativo central chegou aqui no Brasil. Eu fui nos primeiros encontros de processamento ativo central, e quando eu comecei a ouvir, nossa, a gente ouve, tem audição periférica, mas essa audição depois ela vai ser processada no cérebro, codificada, né? Quer dizer, o cérebro guarda aquilo que a gente ouviu e depois ele é compreendido, decodificado. Bom, como que é então a audição na criança com autismo ou o processamento ativo central? Vou falar agora de sinais e sintomas auditivos que são definidos, né, como características de criança que tem o transtorno do espectro do autismo, ok? Uma delas é fingir de surdo. Então você faz barulho, tem música chamada pelo nome e ela não olha, tá? Outra é não localizar. Por mais que você faça sons perto, muitas vezes, da orelha da criança, ela não olha nem para o lado, nem para baixo, nem para cima. Não responde quando chamada pelo nome. Outra coisa que está relacionada às dificuldades auditivas no autismo, compreensão de ordens. Tá? O que é compreender uma ordem auditiva? É quando eu só dou a ordem auditivamente, sem dica. Porque muitas vezes eu pergunto para a mãe, ele compreende ordens? Ela compreende. Aí você fala para a criança assim, fala tchau. A criança não faz nada. Mas se você fala assim, fala tchau, ela faz. Então assim, ele não está compreendendo a minha ordem, ele está seguindo o meu gesto, está imitando o meu gesto. Então a ordem auditiva ela deve ser compreendida sem a dica gestual. No início, para você estimular, você dá até a dica gestual, mas ela tem que ser compreendida sem a dica gestual. Aí eu garanto que a criança realmente está compreendendo ordens via sensor auditivo, ok? Você vai, muitas vezes, se deparar com crianças que têm hipossensibilidade, então assim, ela realmente não liga para sons, e também crianças que têm hipersensibilidade. Então são pessoas que têm muita dificuldade com alguns sons, não são todos, ela não aceita alguns sons e isso irrita extremamente a pessoa. Vou dar até um exemplo aqui de um paciente muito querido meu, que tinha uma hipersensibilidade auditiva, estava numa aula, né, ali de inglês, a música estava sendo cantada e ele estava aguentando durante um tempo, e aí a professora foi repetindo. Eu sei que a música foi cantada em média umas 10 vezes, porque eles estavam ensaiando para uma apresentação. Ele começou a se desesperar, saiu correndo, entrou numa lata de lixo, no lixo tinha comida estragada, ele tinha alteração olfativa e foi realmente assim, ele apresentou uma crise por conta. E começou com a sensibilização, né, com a sensibilidade e hipersensibilidade auditiva, a repetição daquele momento da música que estava irritando demais ele, e depois, né, acabou trazendo outros problemas, porque aí entrou o auditivo junto com o olfato, e ele realmente teve uma crise ali por conta dessa hipersensibilidade. Bom, alterações na latência auditiva é quando uma criança você faz o som e ela demora para responder. Então assim, a gente vê em alguns exames que a onda, né, auditiva da criança, ela é mais lenta, então ela tem uma dificuldade realmente de estar ouvindo. Tem um teste muito importante que chama Frequency Following Response, é o FFR, que ele, na verdade, é um teste hoje que a gente tem como padrão ouro, né, para observar a audição nas crianças com autismo.
e eles nos dá como que a criança está recebendo, né, como que o cérebro está codificando sílabas, bem lá na área da fala. E todos os autistas que eu tenho apresentado têm feito esse teste, tem dado uma latência, uma dificuldade, né, na percepção de sons da fala. Então, muitas vezes a gente pode estar frente a uma criança com autismo e fazer um diagnóstico errado no sentido assim, não está falando por quê? Não está falando porque ela tem uma dispraxia, e muitas vezes pode não ser dispraxia, pode ser uma alteração nas habilidades de processamento auditivo central. Então, esse exame é importantíssimo fazer até como diagnóstico diferencial de por que a criança não está falando, ok? Bom, conhecer o desenvolvimento auditivo da criança, né, vai fazer com que a nossa intervenção seja muito mais eficaz. Então, a gente precisa saber como que o meu indivíduo ouve, ele tem ou não tem latência, ele tem hipersensibilidade ou hipossensibilidade, para que a gente saiba como atuar de forma eficaz. Porque a criança ela vai se desenvolver antes como ouvinte para depois se desenvolver como falante. Então, você pode perceber, qualquer criança pequena, antes de falar, ela tá ali obedecendo ordens simples. Faz tchau, mostra o pé, põe a mão na cabeça. A gente ensina a criança muito pequena as ordens. Não, né? Não faz isso. E a criança já para, né? Ao ouvir o não. Então, assim, é extremamente importante. Porque, assim, muitas crianças com autismo acabam tendo um atraso muito grande no desenvolvimento da linguagem pela falta ou pelo déficit do sensor auditivo. Bom, no próximo vídeo eu vou estar trazendo para vocês dicas de como estimular a parte auditiva das nossas crianças, né? Das pessoas que têm o transtorno de espectro autismo. Até mais!